Agora a gente vai entender um pouco sobre a sintaxe do CSS e sobre os seletores, tá, pessoal? Então, sintaxe CSS. Uma regra CSS tem duas partes principais, um seletor e um ou mais declarações, tá? Então, aqui você tem um exemplo do que é o seletor. Por exemplo, a gente tem aqui o H1. O H1, que nada mais é a tag, né, que você utiliza ou elemento que você cria lá no documento HTML, ele aqui no CSS ele se torna um seletor, tá, pessoal? Então você identifica qual que é o seletor, no caso aqui ele está sendo representado aqui pelo H1, mas você pode utilizar qualquer outro, como H2, H3, e aí você tem também divs, e aí você pode utilizar IDs. A gente vai ver já já isso na prática, tá? Então você vai, primeiramente, na a regra do CSS, você informar qual que é o seletor que você vai trabalhar, tá? E depois você faz aqui abrindo chaves, tá, pessoal? Que é assim que o CSS trabalha. Você vai abrir uma chave aqui, vai fechar a chave aqui, e dentro dessas chaves você vai passar a declaração e a propriedade que você quer atribuir a esse seletor. Então a declaração nada mais é do que uma propriedade que você vai definir. Por exemplo, aqui você tem o color, que define uma cor para o seletor, tá? Então aqui nesse exemplo ele está colocando uma cor azul para esse H1, tá? E ainda para esse mesmo seletor, ele faz mais uma formatação que é o font size. O font size nada mais é do que atribuir aqui uma fonte maior ou menor. Então você pode, com o font size aqui, aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, tá? Aqui só foi passado dois exemplos, tá? Para que você possa entender melhor, mas você pode colocar quantas propriedades você quiser para esse seletor, criando assim várias formatações aqui para um só seletor, tá? Então, o seletor é normalmente o elemento HTML que deseja estilo, tá? Então é sempre o elemento que você vai trabalhar, ou classe, ou ID, que a gente já vai falar, que você vai fazer a formatação. Então você identifica primeiro o seletor e depois abre e fecha chaves, né, e coloca a declaração e valor que você deseja atribuir. Cada declaração consiste de uma propriedade e um valor. A propriedade é o atributo do estilo que deseja alterar. Cada propriedade tem um valor. Ou seja, eu não posso colocar aqui, por exemplo, color, né, para atribuir uma cor e colocar aqui azul, vermelho e etc. Então você sempre vai definir aqui qual é a propriedade que você quer atribuir ao seletor. No caso aqui a gente colocou o color e em seguida você define o valor. Você pode definir apenas um valor, tá? Diferente aqui do font family, que a gente vai até falar, onde que ele, por padrão, ele adiciona mais valor ao seletor, mas por opção. Vamos supor que no caso você informa uma fonte que você deseja que esse H1 carregue. Por exemplo, você coloca lá o trebuchet, e vamos supor que no computador da pessoa não tenha essa fonte trebuchet, como já foi explicado até no font face, tá? Se não tiver aquela fonte, ele vai carregar a próxima fonte e assim por diante. E o CSS ele também trabalha dessa forma. Quando você define o font family, qual que é a fonte família que aquele seletor vai trabalhar, ele vai indicar uma seleção de fontes. Então você colocou lá para ser a fonte principal o trebuchet, mas se ele não tiver aquela fonte no computador, o usuário, ele vai carregar com uma segunda fonte opcional, tá? Então o CSS também trabalha desta forma. A declaração CSS sempre termina com um ponto e vírgula, tá? E grupos de declaração são cercados por chaves. Então, toda vez que você adicionar uma propriedade e um valor, você vai sempre fechar aqui com ponto e vírgula. Repare que também que para você adicionar uma propriedade, você sempre vai utilizar os dois pontos. Então, como no caso aqui, utilizamos color, dois pontos, e colocamos o valor. Depois, font size, que é para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Você coloca font size, dois pontos e o valor. Toda vez que você terminar a formatação de uma propriedade e adicionou o valor, você vai separar ele com ponto e vírgula para adicionar mais formatações a esse seletor. E mantendo a regra, você sempre informa que o seletor abre e fecha com chaves, tá, pessoal? Outra coisa legal que dá para você utilizar no CSS são os comentários para você identificar blocos de código, tá, no seu documento.css. E os comentários são usados para explicar seu código e pode ajudá-lo quando você editar o código-fonte e uma data posterior. Os comentários são ignorados pelos navegadores. Um comentário CSS começa aqui com barra, asteriscos e termina com asterisco barra. Então,
para fazer então um comentário num código CSS para você saber da onde que é aquela formatação específica que você fez, você pode utilizar comentários dentro do código, tá, para você fazer alguma anotação. E esses comentários eles não são identificados pelo navegador, então você pode ficar tranquilo que ele não vai ser exibido em lugar nenhum, apenas no documento, tá? CSS. Vamos para a prática, pessoal, e entender então como criar esse seletor propriedade, valor e comentários, tá? Então a gente vai voltar aqui para o Dreamweaver, eu vou abrir ele aqui, tá? E para você criar um documento CSS, você pode vir aqui em File New, do próprio Dreamweaver, tá? E selecionar aqui a opção CSS. Vamos ajustar aqui. Pronto, se ela está ajustada, a gente vem aqui em File New, próprio CSS, tá? E você escolhe aqui a opção CSS. Se você não quiser, você pode vir aqui mesmo, escolher essa opção aqui, Create New, novo CSS, tá? E vamos salvar esse documento aqui como aula 25, em aulas, tá? Aula 25. O diferente é que ele não é .html, tá, pessoal? É .css. Então, toda vez que você for salvar, ele por padrão, né, como você abrir um documento CSS, já vai salvar como .css, se você deixar aqui sem .css, tá? Mas só para lembrar que para salvar um arquivo extensão CSS é .css. A gente salva ele aqui. Ao você criar um documento CSS, ele já carrega aqui em qual codificação está trabalhando, no caso aqui o TF8, tá? Repare que aqui já tem até uma tag de comentário que você pode utilizar. Então, para abrir um comentário, você vai colocar barra, barra, asterisco, asterisco. E dentro desse comentário você vai colocar aqui a informação que você quiser, né? Para facilitar aí encontrar, para você encontrar uma determinada formatação. Eu geralmente quando vou fazer uma formatação sempre utilizo os comentários para fazer exemplo. Aqui eu vou criar a formatação do topo do site. Então eu venho aqui, coloco os tags de comentários mesmo aqui que a gente utiliza para identificar, tá? E coloco fim topo. E aqui eu faço a formatação CSS do topo. Então vamos supor que lá no topo a gente tem um H1, né, como a gente viu ali na explicação do slide, que é o seletor. Então a gente colocou aqui H1, abrimos e fechamos aqui as chaves, tá? Então a gente vai colocar aqui primeiramente um seletor, que é o color. A gente utiliza aqui o color 2 pontos. E reparem que o Dreamweaver ele facilita bastante nessa situação, porque ele já oferece para você um leque de cores que você pode utilizar, tá? Então vamos supor que a gente vai colocar aqui um azul. Então, o primeiro padrão que a gente já definiu para o H1, que quando ele carregar na página, todo o H1 do site vai ter aqui como cor padrão o azul, tá? Que é a propriedade que a gente colocou aqui o valor, e fechamos aqui com ponto e vírgula. Por enquanto a gente não vai testar, a gente só vai conhecer aqui como escrever os códigos no documento CSS, tá? E agora eu vou adicionar mais uma propriedade. Eu quero colocar aqui uma font family, tá, pessoal? Que é o que eu já expliquei aqui para vocês. E vou utilizar aqui o trebuchet. Como eu expliquei, trebuchet ele vai carregar como principal fonte aqui, mas se não tiver essa fonte ele vai optar pelo Arial, depois pelo Helvetic, sans serif, tá? Isso não funciona com o color, tá, pessoal? Não adianta você querer colocar aqui vírgula outra cor, que não vai funcionar, só funciona para essa propriedade aqui específica, que é o font family, e é dessa forma que você trabalha. Agora vamos aumentar o tamanho dessa fonte, que é aqui o font size. Aqui vamos colocar um font size como 28 pixels, tá? E aí você pode fazer uma formatação específica para esse seletor que você está trabalhando, tá, pessoal? Que no caso que a gente está utilizando o H1. A gente vai conhecer depois passo a passo como trabalhar com os fontes aqui, tá? Que você pode utilizar para fazer formatações de fonte. Depois você pode utilizar color, depois você pode aumentar o tamanho da fonte, etc. Então, essa foi uma videoaula de introdução aqui, como você trabalhar com seletores aqui, propriedades e valor. A partir da próxima videoaula a gente já vai conhecer como trabalhar com classes e ID, que é importantíssimo, tá, para trabalhar aqui com documento CSS, pois é só dessa forma que a gente vai trabalhar, e eu vou explicar até o motivo, tá, de por que trabalhar aí com classes e IDs apenas para fazer a formatação ao invés de trabalhar apenas com os seletores. Espero que vocês tenham entendido essa videoaula. Até a próxima.